Bom, pessoal, boa tarde. Vamos dar sequência aqui na série, né, sobre a Bíblia. E esse vídeo aqui vai ser extremamente grave, né, o que esse cara vai falar aqui agora. Lembrando que eu tô fazendo aqui meio que uma espécie de react, né, de alguns trechos que eu cortei de uma entrevista do Mauro Biglino, né? O Mauro Biglino, ele é o tradutor do hebraico antigo, né, da Ediciones São Paulo, que é a editora oficial da Bíblia no mundo inteiro, né? E ele, a partir desse trabalho que ele fez, ele escreveu alguns livros, né? Como eu já expliquei no começo dessa série, estou dando só uma retrospectiva. E a gente está acompanhando aqui uma entrevista que ele deu sobre esses livros, né? E vamos continuar aqui. No vídeo passado a gente viu quem era Yahvé, né? Foi volta e vê, né? É obrigatório voltar os últimos 2 vídeos e assistir para dar continuidade nessa série, beleza? E agora a gente vai ver um vídeo aqui que é extremamente grave, né? O que esse cara vai falar aqui é gravíssimo. Eu até, como tem bastante fala nesse vídeo, eu coloquei as falas aqui num texto, né? E a gente vai acompanhando. Eu vou ir dublando ele aqui, traduzindo, e a gente vai acompanhando, né? Vamos começar. Aqui ele está falando do contexto da criação, né? Ele está falando que aquela criação do Gênesis, ela não tem lá nas traduções, né? E ele começa falando dos Elohims, né? E ele vai começar falando que nos originais não é um conto de uma criação, mas sim um conto do que fizeram os Elohims quando eles chegaram aqui, né? Então vamos ver essa parte. Ma è il racconto di che cosa hanno fatto gli Elohim quando sono arrivati qui? Então ele está falando, mas ela não fala de uma criação, mas sim do que fizeram os Elohims quando chegaram aqui. Quer dizer, os Elohims chegaram num lugar que já existia, né? Então, aí a coisa já começa a ficar extremamente esquisita, né? Porque se o Gênesis é a criação de tudo, como é que os Elohims do Gênesis chegaram em um local que já existia? Aí, bom, vamos continuar, né? E hanno scelto un posto dove installarsi, dove mettersi a vivere? E então quer dizer, eles chegaram num lugar e escolheram um local para se instalar, para começar a viver aqui, né? Então, olha como isso aqui é gravíssimo, já começa gravíssimo isso aqui, né? Porque se Deus criou tudo sozinho, do nada, pipipi, a historinha lá do Gênesis, como é que os textos lá do Vaticano falam que os Elohims chegaram num lugar que já existia e escolheram um lugar para se instalar, num lugar que já existia? Ué, mas eles não foram eles que participaram da criação? Né? Então, E hanno poi successivamente fabbricato quelli che noi conosciamo come Adamo ed Eva. então quer dizer, eles chegaram num local, se instalaram e logo após, finalmente, eles fabricaram aqueles que nós conhecemos como Adão e Eva. Ho usato volutamente il verbo fabbricato. Ou melhor, eles usaram por vontade própria o verbo fabricar ou o verbo criar, né? Não quer dizer que eles criaram, eles usaram o verbo criar. A gente vai ver isso agora. Perché Yahweh, quegli Elohim non hanno creato l'uomo dal nulla. Olha isso daqui. Porque aquele Yahweh, né, o Yahvé, o Deus da Bíblia, e os Elohims não criaram o homem do nada. Opa, peraí. Mas e a historinha do Gênesis? Que Deus criou tudo.
Então quer dizer, o seu Gênesis fala que Deus criou tudo. Criou o homem, criou popopó, criou tudo. Mas lá a equipe de tradução tá falando que os Elohims eles chegaram num lugar que já existia, né? Ah, mas não foi os Elohims que criaram? Opa, peraí, parece que não, né? E eles não fabricaram o homem do nada. Quer dizer, não foram eles que criaram o homem. Ué, mas e aí? Então vamos continuar. Ma sono intervenuti in quelli che hanno già trovato sulla terra. Mas sim intervieram sobre aqueles os quais eles já encontraram sobre a terra. Opa, mas espera aí. Se Deus criou os céus e a terra e Deus criou o homem, então por que a equipe que traduziu os originais fala que os Elohim eles chegaram num lugar que já existia e eles criaram o suposto Adão a partir de alguém, a partir de um outro animal que já existia sobre a terra? Ué, mas Adão não foi o primeiro? E aí? Por que a equipe de tradução está falando que nos textos hebraicos lá do Vaticano está falando que Yahvé e os Elohim eles chegaram num lugar que já existia? Ué, mas não foi Yahvé que criou tudo? Ah, parece que não, né? E eles não criaram Adão e Eva. Eles interviram num animal da terra que já existia. A partir daí, eles começaram os protótipos de Adão e Eva. E aí? Como é que fica? E intervenendo con l'ingegneria genetica hanno prodotto quello che noi chiamiamo Homo sapiens. Olha o que esse cara acabou de falar. E intervindo com engenharia genética, eles produziram aquele que nós chamamos Homo sapiens. Opa! Ué, mas espera aí. Não foi Yahvé que criou os céus e a terra, que criou o homem, que criou tudo, e ele não é o Deus Criador Todo-Poderoso? Mas espera aí, por que lá nos textos que a equipe de tradução pegou do hebraico antigo, tá falando que Yahvé chegou num lugar que já existia? Ué, mas ele não é o Criador? Como é que ele chegou num lugar que já existia? E a partir daí ele fez engenharia genética num animal que já existia sobre a terra e produziu o primeiro homem, né? O Homo sapiens ou Sapiens sapiens, né? Que a ciência chama hoje, que seria o suposto Adão. Ou até aquele filme da Lucy, né? Aquele filme que é uma mentira também, da macaca Lucy lá, né? Que fizeram um filme quando descobriram a suposta macaca Lucy, e depois que descobriram que a macaca era uma mentira lá, ninguém falou nada, né? Mas quer dizer, então Yahvé, que na sua Bíblia é o Deus Criador que fez os céus e a terra e que fez o homem, aqui o cara que traduziu o original tá falando que lá nos textos antigos originais, Yahvé chegou num lugar que já existia e junto com os Elohims modificaram um animal que já existia e criou o Homo sapiens. Ué, mas não foi Yahvé que criou tudo? Né? Vamos continuar. Você vai ver mais coisas que esse cara vai falar ainda. Questo la Bibbia ce lo racconta chiaramente. Isto a Bíblia nos conta claramente. O cara fala isso tranquilo, né? O cara que teve acesso aos textos originais, que tá lá no Vaticano, né? E i rabbini dicono chiaramente che nella Bibbia si conosceva l'ingegneria genetica. Olha isso aqui. Vou até voltar isso aqui. E i rabbini dicono chiaramente. Os rabinos, ele traduziu do hebraico, ele trabalhou junto com rabinos. Não é só ele, é uma equipe de tradução de várias pessoas, de rabinos.
que traduziram do hebraico. E olha o que os rabinos falam. Olha isso aqui como é grave. Che nella Bibbia si conosceva l'ingegneria genetica e la clonazione. Ó, os rabinos nos dizem claramente que na Bíblia se conhece a engenharia genética e a clonação. Eu vou até voltar essa fala, que isso aqui é gravíssimo. E i rabbini dicono chiaramente che nella Bibbia si conosceva l'ingegneria genetica e la clonazione. Os rabinos nos dizem claramente que na Bíblia se conhece a engenharia genética e a clonação. Não vou nem comentar mais isso aqui. Io dico queste cose con assoluta tranquillità. E eu digo isso com absoluta tranquilidade. Perché è esattamente quello che leggo nella Bibbia scritta in ebraico. Porque é exatamente o que eu leio na Bíblia escrita em hebraico. Quer dizer, lá nos originais que eles tiveram acesso. E aí, gente, como é que fica essa história? Né? Então, quer dizer, aqui, né, aqui ficou claro que a Bíblia foi uma cópia da Suméria, né? Aqui ficou óbvio. Né? Eles só trocaram, né? Eles só trocaram os Anunnakis pelos Elohims, né? E existe até uma linhagem que chama os Anunnakis de The Shining Ones, né, que são os brilhantes, que também chama os Elohims de brilhantes, né? Então seriam quase a mesma coisa. E aí, como é que fica essa história? Né? Então quer dizer, a Bíblia que a gente recebeu tem um Deus criador que chama Yahvé, que criou tudo que existe, criou o homem, né? E a gente tem que obedecer ele, que nem ovelhinhas, cordeirinhos, né? Mas na Bíblia que tá lá, que a equipe original traduziu, que os próprios rabinos falam, os próprios rabinos que traduziram a Bíblia do hebraico falam que Yahvé não é Deus, ele não criou, ele chegou num lugar que já estava pronto. Eles se instalaram num lugar que já existia, modificaram um ser, né, um animal ali, uma espécie que já existia nesse local e realizaram engenharia genética neles. E aí, né? Aí eu deixo para vocês pensarem, né? Não vou nem falar muito, porque o vídeo não ficar comprido, né? Mas tá aí, né? Esse é o cara que traduziu os originais junto com uma equipe de rabino. Eles traduziram os originais do hebraico para Edizione São Paulo, a editora oficial da Bíblia no mundo inteiro, que tem acesso aos únicos registros ali originais que existem, né? Então fica aí para vocês pensarem, né? Para mim tá claro. Que isso aqui é uma cópia da Suméria, né? E isso aí que vocês têm como a Bíblia, né? A Bíblia que chegou para vocês é um monte de manipulação, né? E os originais são uma cópia da Suméria, né? Porque essa narrativa aqui que ele está falando é dos Anunnakis, né? É engenharia genética, é clonagem, é a modificação de um animal que já existia no planeta, né? Só mudaram o nome, né? Tiraram o Deus Anu, colocaram Yahvé, e tiraram o Anunnaki e colocaram os Elohims, né? Então foi uma cópia, clara, óbvio, né? Óbvio que foi uma cópia. E como eu já disse, se existem dois textos iguais, o original é o mais antigo, né? E não o mais atual. Isso não precisa ser muito esperto para perceber, beleza? E eu deixei para vocês pensarem, né? Pense aí, tire suas conclusões, né? Eu não tô aqui para influenciar ninguém. Eu tô aqui para mostrar uma pesquisa,
né, mais profunda que eu fiz, porque eu tive dúvidas e fui atrás, né? Quem quiser que aproveite, né? Volta o vídeo aí, vê de novo e tira suas conclusões, beleza?